Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe vocês, prazer de poder estar aqui. Irmã Helena, está tudo bem lá? Está tendo uma economia considerável na alimentação? Foi só para descontrair. Mas deu tudo certo, que bom, né? Estivemos orando pela vida do Júnior, não só naquele domingo, né? Mas durante a semana também. Graças a Deus por isso. Estamos todos felizes, com sucesso. O Rodrigo também foi mantendo a gente informado aí. Não sujou o quê? Nenhum gaze de sangue? Nossa Deus. Então, é muito crente orando, né? Então, maravilha. Queridos, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual que vocês querem primeiro? Não sei se é ruim. Descongestionar? É que eu pensei que vocês iam querer a boa primeiro. Eu ia falar ruim, só vou dar domingo à noite que está mais cheio. Então, é ruim primeiro, irmã? A irmã Marina que vai decidir. É ruim primeiro. Olha aqui, nós não estamos encontrando correspondência na confecção das Bíblias, viu, gente? O pastor que estava lá caminhando com a gente nos abandonou. Manda os troços muito primários, a gente manda voltar, entendeu? Então, aí acho que da última vez a gente pressionou ele quanto a prazo, eu já estava meio inseguro, estava muito inseguro. E aí ele falou que na segunda-feira ia dar uma posição, né, Marina? Aí não deu a posição na segunda, não deu na terça. Eu falei, Marina, eu não estou com segurança porque ele ia pedir 50% de entrada, não é a editora que a gente estava fazendo, é um terceirizado, aí eu já fiquei inseguro. Então, a menos que ele volte com uma solução, nós não teremos Bíblia, tá bom? E a boa? A boa vocês não querem nem saber depois da notícia. A boa é que a igreja vai fazer 50 anos e o pau vai quebrar lá na quadra. Essa é a boa. Tá ótimo assim? Abre a sua Bíblia, por favor, em 1 João, capítulo 5. Esse texto que nós estamos trabalhando aí. 1 João, capítulo 5, verso 13 ao verso 17. A palavra de Deus diz assim: eu escrevi a vocês essas coisas, a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade ou com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, nós sabemos que nós temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte, a pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por esse. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta noite e por essas palavras. Palavras que nos desafiam, palavras que nos encorajam, palavras, ó Deus, que nos dão certeza daquilo que o Senhor fez por nós e aonde o Senhor nos levará quando nós partirmos dessa vida e encontrarmos com o Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado e feito. Agradecemos pela vida do Juninho. Domingo estávamos aqui orando, ó Deus, e hoje estamos alegres porque tudo correu bem. E agora pedimos que o Senhor lance luz sobre esse texto, para que possamos sair daqui com compreensão e não com confusão na cabeça. Em nome de Jesus é que oramos, hoje e sempre. Amém. Nós estamos chegando aí ao finalzinho dessa carta apostólica, mas chegar ao fim dessa carta não está sendo uma tarefa fácil, não é? O nosso amado irmão João aqui,
ele, por vezes, ele torna esse caminho complexo, esse caminho do final. Então, na semana passada, por exemplo, nós falamos das 3 testemunhas, não é? A água, o espírito e o sangue, que é um texto que também dá margem para muitas interpretações e para alguns até muitas confusões. Hoje, João fala de pecados para a morte e pecados que não levam à morte. Também é outro texto que causa muita confusão entre as pessoas. A gente vai passar por ele hoje com toda a ousadia e com toda a coragem. Amém, irmãos? Amém, Viviane? Vamos passar por ele hoje? Mas antes disso, antes da gente entrar nesse ponto tenso aí dessa sessão, nós vamos caminhar na progressão natural desse texto. Essa sessão que nós abrimos hoje, que vai do verso 13 até o verso 17, ela está intimamente ligada aos 2 últimos versículos da sessão anterior. Então, para a gente entender 13 a 17, a gente vai precisar voltar em 11 e 12, que nós falamos na semana passada. Então, observe o que diz os versos 11 e 12 de 1 João capítulo 5. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É uma afirmação. Agora, João vai abrir essa sessão, que na verdade nós é que dividimos em sessões, mas se trata de uma unidade, de um texto só. Isso aqui está tudo intimamente ligado, isso é versículos, são textos que você tem que ler numa sentada só para você entender, mas a gente divide para ficar didático, para ficar melhor apresentável. Ele vai abrir agora no verso 13 dizendo o seguinte: eu escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Então, observa que tanto aqui no verso 13, como nos versos 11 e 12, o assunto é o mesmo: saber que se tem a vida eterna. Parece que João está tentando dar segurança aos crentes daquelas igrejas. Parece que João está tentando encorajá-los à certeza da sua salvação. Então, o que ele está dizendo aqui é que ele teve um motivo para escrever tudo o que ele escreveu. Então, olha bem o verso 13. Eu escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. É como se ele estivesse dando para nós um motivo, uma razão. Por que eu escrevi tudo que eu escrevi até agora? Por que eu fiquei circulando em torno de provas morais, prova moral, prova social, prova doutrinária? Por que eu levantei essa questão dos falsos mestres que estão aí dentro da igreja, ensinando, né, desencorajando as pessoas em relação ao Evangelho? Ele está dando uma razão para nós, e o que ele está dizendo é justamente isso, não é? Que os verdadeiros crentes, depois de ouvirem tantas mentiras, eles deveriam ser agora encorajados com a certeza da sua salvação. Eles ouviram muita coisa. Vamos comparar, por exemplo, esse verso 13 aqui, com o Evangelho de João, capítulo 20, verso 31. Coloca para nós aí, Emanuel. 1 João 5,13 você tem na sua Bíblia aí, aberta. Agora, vamos comparar o versículo 13 do capítulo 5 com o verso 31 do capítulo 20 do Evangelho de João. Nós estamos falando da mesma pessoa que escreveu 2 coisas, um Evangelho e 3 cartas, tá certo? E mais o Apocalipse dentro da tradição aí. Mas estes foram escritos, estes o quê? Tudo que João escreveu no seu Evangelho, os milagres de Jesus, a obra de Jesus, eles foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tenham o quê? Tenham vida em seu nome. O assunto parece ser o mesmo, não é? A gente pode até pegar esses 2 textos aí e inferir 2 razões pelas quais o Evangelho de João e a carta de João foram escritas. 2 razões. Se a gente pensar no Evangelho de João, a gente pode pensar numa razão para fora da igreja. Por que João escreveu esse Evangelho tendo um olhar para fora da igreja? Para que as pessoas tivessem oportunidade de crer no testemunho de Jesus Cristo. E em crendo no testemunho de Jesus Cristo, eles fossem, pela fé, levados a se arrependerem dos seus pecados, reconhecer que Cristo é o Salvador,
o próprio Deus encarnado que veio ao encontro da humanidade. E assim, ali em Cristo Jesus tem a sua redenção e a sua salvação. Então é um olhar para fora, o evangelho como sendo escrito para o descrente. E a carta de João, a gente pode ter um olhar para dentro da igreja, dar à igreja a certeza da salvação. Então ele diz, eu escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, ou seja, são pessoas que já creram no nome do Filho, já compreenderam quem é Jesus, e ele agora escreve não para que essas pessoas saibam quem Jesus é e se quebrantem diante de Jesus, mas para que eles tenham a certeza de que em Cristo Jesus eles já possuem a vida eterna. Então o evangelho foi escrito para que creiam e crendo tenham a vida, e a carta foi escrita para que aqueles que já creram saibam que têm a vida eterna. Por que João faz isso? Porque aquelas pessoas, como eu disse, elas ouviram muitas coisas estranhas sobre o cristianismo. Eles foram encorajados pelos falsos mestres a pecarem contra o corpo, acreditando que isso não afetava a relação deles com Deus. Eles foram levados a isso. Muita gente ensinou isso lá dentro dessas igrejas, que corpo e espírito são coisas que não estão juntas. Então eles podiam usufruir da vida no corpo, do material, que isso de forma nenhuma afetaria o seu espiritual que já está lá no mistério de Deus, que era um tipo de conhecimento que eles achavam que algumas pessoas tinham, que era capaz de levar eles à vida eterna. Eles ouviram também, eles foram encorajados e foram ensinados que Jesus, o Filho de Maria e o Cristo de Deus eram pessoas distintas. Então, é possível que ali naquelas igrejas muitas pessoas tinham dúvidas sobre a própria salvação, tinham dúvidas sobre a sua vida espiritual. E é justamente isso que ensinos falsos, distorcidos, mais fundamentados nas experiências pessoais do que na palavra de Deus, produzem na vida das pessoas. Insegurança. Quando você não recebe a informação correta, bíblica, a doutrina dos apóstolos, aquilo que é bíblico, aquilo que é verdadeiro, os crentes ficam desorientados em relação à sua fé, à sua salvação, à sua relação com Deus. Eu me lembro de um missionário conhecido nosso, há muitos anos atrás, há cerca de, quase 20, 25 anos atrás, e ele era um missionário de fora do Brasil, e estava no Brasil, e ele pertencia a uma comunidade cristã. Não tem por que a gente mencionar aqui o nome, a gente não está criticando a denominação de forma nenhuma, mas o que acontecia dentro daquela igreja, e a igreja tinha uma visão de que as pessoas ela era dividida da seguinte forma, segundo a narrativa do missionário. Uma parte da igreja, um lado da igreja, era ocupado por aquelas pessoas que tiveram uma experiência espiritual e falavam línguas estranhas. Era ocupado desse grupo. Um outro lado da igreja era ocupado por aquelas pessoas que não tiveram essa experiência. Então, eles eram menos espirituais do que esse aqui. E você sabe o que surgia no meio disso tudo? Aqueles que simulavam a experiência para que eles não ficassem parecendo para os outros que eles não eram espirituais como aqueles. Então, olha a desorientação doutrinária na vida de uma igreja. Você imagina isso no início do primeiro século, segundo século da vida da era cristã, onde as coisas não estavam tão bem fundamentadas como nós temos hoje. Hoje nós temos 2000 anos de teologia. Hoje nós temos uma história, nós temos debates que já foram feitos, nós temos coisas que já foram resolvidas, outras que parece que nunca serão resolvidas, mas tem 2000 anos de debates. Então, quando você chega numa Bíblia hoje, o crente do século XXI, que ele abre a Bíblia, se ele faz parte de uma igreja que vive, que ensina a palavra de Deus, ele tem uma visão muito clara das coisas que aqui estão. Hoje você entra na internet, você tem centenas, dezenas de livrarias que oferecem para você milhares de livros teológicos e muitos de excelente qualidade para você aprender sobre as coisas espirituais. Você pode fazer curso pela internet.
Você pode fazer seminário pela internet. Na minha época, um crente batista, para ir para o seminário, ele não ia sem o aval do pastor da igreja. Hoje você descobre, de repente, você tem 15 seminaristas dentro da igreja. Todo mundo faz curso de teologia. Você nem sabe como é que entrou, como é que está lá. Mas naquela época não era assim. Todo mundo tinha que passar, porque era seminário. Hoje é faculdade, é diferente. Faculdade, você não precisa passar pelo crivo pastoral. Faculdade, qualquer pessoa pode. À medida que os seminários eles abriram para o MEC, eles falaram, é como se eu estivesse dizendo para a sociedade, as nossas portas elas estão abertas. Então, hoje, muita gente pode ter conhecimento da Bíblia, mas era isso que a falsa doutrina criava dentro da igreja, a insegurança. Insegurança em relação à vida espiritual. As pessoas elas ficam inseguras quanto à sua própria realidade espiritual. E essa carta foi escrita para falar, dentre outras coisas, sobre segurança. E João vai falar disso justamente aí no verso 13. Eu escrevi essas coisas para vocês que creem no nome do Filho de Deus, que vocês saibam de uma coisa, que vocês têm, como ele já falou no verso 11, no verso 12. Se você crê no Filho, você tem. Se você não crê, você não tem. E agora ele fala, se você creu no Filho, saiba de uma coisa, você tem. Tem o quê? A vida eterna. Em outras palavras, juntando a sessão anterior das 3 testemunhas, com o verso 13, ficaria mais ou menos assim. Se você crê no testemunho histórico de Jesus, na água, no batismo, no sangue, na morte de Jesus na cruz, e se o Espírito de Deus também dá testemunho no seu coração de que o Jesus histórico, filho de Maria, condenado por Pôncio Pilato, ressurreto no 3º dia e assunto aos céus, se você crê que ele é Deus encarnado, você tem a vida eterna, ou seja, você é um salvo em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? É claro que, vamos botar aqui, aspas, parentes, colchetes, tudo, né? Que existem desdobramentos dessa crença. Ela não é apenas uma crença intelectual. Nós deixamos aqui claro, ao longo dessas exposições, as evidências que acompanham essa profissão de fé. Existem evidências da salvação. E a certeza da salvação aqui nessa sessão, ela é acompanhada de 2 outras certezas. A de que Deus ouve o crente quando ele ora e a de que Deus responde a esse crente quando ele ora. Então ele diz aí no verso de número 14. Essa é a confiança que nós temos quando nós nos aproximamos de Deus. Se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo aquilo que nós pedimos, nós sabemos que nós temos o que dele pedimos. Então ele vai me dar 2 certezas, 2 evidências no coração do salvo, não é? Ele vai dar essa confiança que o salvo tem, de que quando ele ora, Deus está ouvindo. E não só que Deus ouve, mas que Deus responde. Então a confiança de se aproximar de Deus é justamente o resultado dessa comunhão que o sujeito tem com Cristo. Ele confia em Cristo, ele acredita que Jesus é o Cristo, ele entrega a sua vida a Cristo, e quando ele concebe corretamente a pessoa de Cristo, quando ele concebe corretamente quem é Jesus, ele entra na presença de Deus não como um condenado entra na presença de um juiz, mas como um filho entra na presença do seu pai. Ele não tem medo de se sentir envergonhado, ele não tem medo de ser ridicularizado, ele não tem medo de que a sua fé seja uma fé furada, ele não tem medo nenhum do dia que Jesus voltar e de como ele vai se aproximar de Deus, de ser envergonhado nesse dia. João falou disso lá no capítulo 2, no verso 28, né, o dia em que nós nos aproximaremos de Deus sem medo nenhum de sermos envergonhados, como um filho que chega na presença do seu pai. Mas a oração respondida, segundo esse texto, ela está condicionada a uma questão. Ele vai dizer aí, se você pedir segundo a vontade de Deus. Veja bem, essa epístola, ela traz 2 condições para uma oração respondida. A primeira delas está no capítulo 3, verso 22. Coloca aí, Emanuel. Olha o que o texto diz. Nós recebemos dele tudo o que pedimos. A gente já passou por esse texto. Como é que eu recebo isso? O texto vai dizer, porque nós obedecemos aos seus mandamentos e fazemos aquilo que agrada a ele. Tá certo? Então ele está
condicionando a resposta da oração ao comportamento do crente. Obviamente que essa obediência aos mandamentos é uma resposta que o crente dá à sua salvação. É uma evidência de que ele é salvo. É uma evidência, é uma prova moral. Por que ele obedece a Deus? Por que ele obedece à lei de Deus? Por que ele obedece à palavra de Deus? Porque ele é um salvo em Jesus Cristo. Então Deus ouve a oração do seu filho. Agora aqui no capítulo 5, verso 14, a condição é outra. Ele vai dizer, se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele também nos ouve. Então são duas condições para uma oração respondida. Eu preciso me comportar de acordo com a palavra de Deus, responder em obediência à palavra de Deus e orar segundo a vontade de Deus, de acordo com o texto de João, tá? Ou seja, João está nos ensinando que Deus responde à oração dos seus filhos quando essas orações estão subordinadas à sua vontade. É isso que ele está dizendo aqui. Então, para a gente vir aqui para uma reunião de oração, nós vamos orar, 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 orar. E quando essas orações estiverem subordinadas à vontade de Deus, o que João está dizendo é que Deus vai responder essa oração. No verso 16, que é o verso mais complexo dessa sessão, ele vai dar para nós dois exemplos de oração. Uma que pode ser respondida, ela é da vontade de Deus, e outra que não vai ser respondida. Você pode orar o quanto você quiser que não vai. A gente não sabe exatamente quem são essas pessoas de fato, mas o que ele está dizendo aqui é que existem dois tipos, dois grupos. Você pode orar por um à vontade que não vai responder, e o outro você vai orar e há esperança de que Deus atenda aquela oração e que haja vida naquela pessoa. E a gente vai destacar aí no verso 16 três pontos desse texto. O primeiro deles é a visão do crente em relação ao próximo. Presta bem atenção o que o texto diz. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele. Essa é a visão da oração. Essa é a visão do cristianismo. A fé cristã nos direciona essencialmente para a vida da outra pessoa. O amor ao próximo é uma evidência de conversão. E nem sempre a necessidade que o outro vai ter é material. Às vezes, nós vamos precisar orar pela libertação daquela pessoa que nós amamos. Nem sempre a pessoa que Deus vai trazer para nós é aquela pessoa, como estava ali eu e o irmão José Antônio ali na porta, que chegou uma pessoa e pediu para a gente assim, pode me dar um dinheiro? E eu automaticamente falei, não, a gente não dá dinheiro. E ele falou, mas a igreja não dá dinheiro? E aí o irmão Zé Antônio prontamente falou, não te dou dinheiro. Quase que ele olhou nos olhos, não foi, irmão? E fez igual o João, Pedro, né? O que eu tenho te dou, fica liberto aí, né? Mas o irmão Zé Antônio levou ele ali no baile, comeu uma coxinha, tomou uma Coca-Cola e foi feliz da vida. Mas nem sempre é isso. A necessidade, muitas vezes, é a necessidade de libertação espiritual. A necessidade, muitas vezes, vai ser aquela necessidade de nós orarmos para a salvação da pessoa. A necessidade, muitas vezes, vai ser a gente jejuar, nós nos quebrantarmos, nós temos a sós com Deus para que as pessoas passem da luz para as trevas, para que o evangelho alcance o coração da pessoa e ela seja salva em Cristo Jesus. Então, nem sempre é necessidade material. E o que o João está nos ensinando aqui, que independente dessa necessidade, mesmo que não seja material, o crente precisa olhar para o mundo e ter paixão pelas almas. Ele precisa olhar para as pessoas e tentar ver por trás daquele ser humano que se apresenta uma alma que, se não for salva por Cristo Jesus, está condenada ao inferno. Uma alma que, se não chegar ao arrependimento, está condenada ao inferno. Gente, sabe o que acontece? Uma vez eu falei isso, não sei se foi aqui nessa igreja, foi lá no Rio, foi em Mirador, não me lembro. Mas se Deus pudesse pegar todos os crentes, e por uma fração de segundo, por um momento, abrir as cortinas do mundo espiritual para nós, e a gente ter uma noção de fato do que acontece onde os nossos olhos não alcançam, e ver o destino das almas perdidas, talvez nós saíssemos por essas ruas como loucos pregando o evangelho.
Talvez nós não desperdiçaríamos uma vírgula de tempo com os nossos filhos pregando o evangelho para eles, com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos tios, com as pessoas que amamos, porque temos uma noção muito clara. Às vezes nós, crentes, parece que nós não acreditamos no inferno. Parece que não dói. E pessoas morrem na nossa frente, pessoas passam pela vida da gente, e o máximo que a gente fala é: poxa, tá vendo? Morreu sem Jesus. Talvez seja por isso que dizem, eu nunca contei, eu tenho que ser muito realista para você, eu nunca contei quantas vezes Jesus falou do inferno nos evangelhos. Mas dizem que ele falou mais do inferno do que do céu. Parece que ele quis que as pessoas, se isso for verdade, é como se Jesus estivesse querendo mostrar, abram os olhos para a realidade. É isso que ele vem trazer para nós aqui no primeiro ponto. O crente, o cristão, aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele precisa ter o olhar apaixonado pelas almas que vão se perdendo. E as igrejas, de um modo geral, seriam muito mais libertas se elas pensassem dessa forma. Como a última palestra que eu ministrei aqui para os líderes, tudo que a gente faz na igreja, nós temos que olhar para as almas. E a razão é simples. No céu, nós vamos ter muitas coisas. E aí eu falei com eles assim, pensa naquilo que vai ter e que não vai ter no céu. No céu não vai ter isso, no céu não vai ter uma coisa. Um pecador para você pregar o evangelho. Não vai ter um pecador no céu para você pregar o evangelho. Já pensou nisso? É a única chance que nós temos de olhar para uma pessoa e orar pela salvação dela é agora, na nossa vida. Nós nunca mais teremos isso na eternidade. Então, o primeiro ponto aí do verso 16 é essa chamada que João dá na gente, da gente ter o amor, a sensibilidade, da gente olhar para além da gente, olhar para além da necessidade. A gente acha que as pessoas que precisam de amor são pessoas, somente pessoas necessitadas. Não, as pessoas morrem do lado da gente sem Cristo. O João está chamando, olha, se você vir uma pessoa no pecado, e esse pecado não leva à morte, a gente vai tentar entender isso aqui um pouquinho para frente. Como é que você vai saber qual que leva e qual que não leva? Ainda tem isso, né? Ora para ele. E Deus vai dar vida àquele que pecou. Deus vai dar vida. Irmãos, presta atenção aqui, só para aqui nesse texto, tem uma série de desdobramentos sobre a doutrina da perseverança dos santos e questões que vão contra a doutrina da perseverança dos santos, que não vale eu aqui agora no púlpito membrar tudo isso, tá? Se isso aí talvez para uma escola bíblica dominical. Eu estou trazendo para vocês aqui a concepção mais tradicional e mais mastigada para vocês. João está se referindo a pessoas que não são crentes, embora chame de irmãos, e que o povo de Deus precisa orar por essas pessoas para que elas sejam salvas. O segundo ponto aí é a oração respondida. Que oração que Deus vai responder aí? Né? Orar para que uma pessoa se converta é um ato de amor. E mais, está de acordo com a vontade de Deus. Então, olha o que diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Não é? Diz assim, bota o verso 5 para não ficar mutilado. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Verso seguinte. O verso, eu li o 4, agora é o 5, né? Ou como é que é? Eu li o 3, agora é o 4. Não, rapaz, então tu botou para frente, era para trás. Bota lá no 3, filhão. Lá no 3. Vou pegar a ênfase de novo. Eu gostei da ênfase. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. O quê? E deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, quando você ora por um pecador, você está orando por algo que é da vontade de Deus. E o que João ensinou no capítulo 5 da sua primeira carta, no verso 14, que é o que nós estamos estudando aqui hoje, não é?
Esta é a confiança que nós temos quando nós nos aproximamos de Deus. Se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Deus vai ouvir. Entendeu a conexão das coisas? Orar por uma pessoa, pedir libertação por uma pessoa, pedir pela salvação de uma pessoa, é como se você estivesse orando uma oração que está subordinada à vontade de Deus. Então nós devemos orar pelas pessoas de todo mundo no sentido da sua conversão. Não orar pela conversão, não orar pela conversão das pessoas pode se configurar uma falha da nossa parte. Então a igreja precisa orar, o crente precisa orar. A gente não pode olhar para o mundo caído e nós nos colocarmos como juízes desse mundo. A gente precisa desenvolver um olhar de piedade, de amor, de misericórdia. É como se Deus quisesse ouvir a oração do seu povo por aqueles que ainda não são seu povo, para que sejam seu povo, ok? O terceiro ponto é a oração não respondida. Ele vai dizer aí também que tem, não é? Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que leva à morte, ore que Deus vai dar a vida ao que pecou. Refira-me àquele pecado que não leva à morte. E aí ele vai complicar a vida da gente, porque há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que deve-se orar por esse. Tá? Será que tem diferença de pecado? Pecado que leva à morte, pecado que não leva à morte? Será que é isso que ele quer dizer? Provavelmente não, né? Então veja bem, parece que a gente tem aqui um grupo de pessoas pelas quais nós não devemos orar porque essas orações não serão respondidas. Essa é a impressão que o texto dá. Obviamente, gente, que quando João escreveu isso, e quando isso foi lido lá naquela igreja, ninguém precisou consultar livro de teologia. Ninguém precisou ligar para o professor do seminário. Ninguém precisou perguntar. As pessoas entenderam o que ele estava querendo dizer. Nós é que não entendemos, mas eles entenderam. João não ia escrever uma coisa que as pessoas não iam entender. Então, quando eles ouviram esse texto, essa parte da carta, eles sabiam do que João estava falando. Nós é que não sabemos. Por isso que a gente consulta livros, consulta autores, pergunta a pessoas, porque a gente não sabe, não é? Mas a pergunta é, que pecados são esses? Não é? Ou que pecado é tão terrível a ponto de ser considerado um pecado de morte? Existem 3 possibilidades aqui que você vai encontrar na literatura. A primeira delas é que João estivesse tratando de um pecado específico. E a base para que ele fizesse isso, ele vai encontrar no Antigo Testamento, onde alguns pecados eles eram considerados pecados mortais. Você tem uma lista dele lá em Levíticos, você tem aí Números 18, 22, que o Emanuel vai colocar ali, que vai falar também de um pecado ali que a pessoa poderia cometer. Olha aí, ó. E agora, diante de todos os israelitas, não poderão aproximar-se da tenda do encontro. Caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. Então, ele pode estar se referindo a esse tipo de atitude, de pecado específico, onde a pessoa sofreria, de fato, a morte. Tá? Você tem aí um respaldo para isso no Novo Testamento, que está lá em Romanos capítulo 1, verso 32, onde o apóstolo Paulo ele fala uma coisa um pouco parecida, a gente já estudou. É Romanos capítulo 1, verso 32. O Manuel vai botar para nós aí. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então, na cabeça de João, alguns vão dizer, não, ele estava se referindo a isso, né? E para complicar ainda, a gente vai ter, no início da era cristã, alguns pais da igreja, como Clemente, Orígenes, Tertuliano, que levou essa ideia para dentro do cristianismo, para dentro do evangelho. Então, eles diziam que tinha, de fato, uma categoria de pecado, não é? Mas alguns não arriscaram dizer quais pecados eram esses, mas que havia uma categoria de pecado capaz de... Não tinha oração por esses pecados que já levava realmente o sujeito para a morte. Essa é uma teoria, tá? Mas a gente não entende que aqui não cabe muito. Outros vão dizer que João estava se referindo à apostasia dos falsos mestres. Então, para alguns, esse pecado é associado a textos que também são muito complexos, que está lá em Hebreus capítulo 6, versos de 4 a 6,
é um texto muito complexo que diz que uma vez que a pessoa conheceu as virtudes do Espírito Santo, conviveu no meio, você conhece esse texto, não há mais, se ela caiu, não tem mais como levantar, não é isso que o texto diz? Não é? Mas Marcelo conhece bem esse texto, né? Eu já trabalhei ele aqui, tá? Na igreja, acho que foi num culto de jovens. Então, é um texto assim, muito difícil. Lá em Hebreus também, no capítulo 10, verso 26, também dá indício de que o sujeito, uma vez que ele sai, né, ali da presença de Deus, ele não tem mais salvação para essa pessoa. Hebreus capítulo 12, versos 16 a 17, também trata de coisas semelhantes a essa, tá? E então muita gente vai dizer, não, ele estava se referindo aos falsos profetas que negaram a fé apostólica, né? Mas aí vem aquela pergunta, será que um cristão pode perder a salvação? Será que ele pode? É aí que vem a crise, né? Olha só o que diz o verso 18 do capítulo 5 aí. Presta atenção, né? A gente não vai falar dele hoje, mas olha o que ele diz. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, o maligno não o atinge. Olha aí que doideira. Não é? Então, será que poderia o crente perder a salvação dentro da carta de João? Ele estaria indo contra o que ele já vem ensinando na própria carta. Então, a gente descarta isso também. E o terceiro ponto, que é mais complexo ainda, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Talvez João estivesse falando disso, não é? Isso, Jesus fala disso lá em Mateus capítulo 12, versos 31 e 32. Coloca aí, Emanuel. Olha aí o que ele diz aí, ó. Mateus 12, 31. Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfemas serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Verso 32, né? Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era e nem na era que há de vir. Então é como se não adianta orar por essa pessoa, que não vai ser perdoado, tá? E esse último aí provavelmente é o que João está se referindo, tá? Uma pessoa nessa condição, ela se torna praticamente incorrigível. Seu coração parece fechado para as obras do Espírito. Não pode haver salvação onde não há arrependimento. Você já ouviu um ateu falando? Um ateu intelectual? Não é qualquer tipo de ateísmo. Nós temos um ateu famoso no Brasil chamado Leandro Carnal. Depois você procura um vídeo lá no YouTube que diz assim, por que sou ateu? Leandro Carnal. Ele conta a história dele. Você sabe por que ele aderiu ao ateísmo? Ele era... E é interessante que é ele, é o Felipe Pondé, que eu acho que também é ateu, e eles só falam de religião. Todos eles são fissurados em religião. E o Leandro Carnal, ele conta a história de que ele era de dentro da Igreja Católica. E o ateísmo veio na vida dele à medida que ele entrava naquelas capelinhas lá, do lugar que ele frequentava, e ele entendeu que ele estava orando para ninguém. Pô, ninguém responde isso aqui, não, é? Então, ali ele foi desenvolvendo o ateísmo dele. E no discurso ateu dele, ele fala uma coisa, que eu já ouvi de outros ateus. Eu não tenho o órgão da fé. Eu não consigo crer. Eu não tenho, me falta esse órgão da fé. Não estou dizendo que ele é um caso desse, mas o que eu estou dizendo aqui é que como se Jesus estivesse falando para nós, olha, existe uma categoria, uma prática, que não adianta orar. E quando que a blasfêmia do Espírito Santo acontece? Justamente no momento em que alguns fariseus, que eram dotados de muito conhecimento religioso, atribuíram as obras do Espírito de Deus a Belzebu. Belzebu era um nome dado a Satanás, ou príncipe dos Satanás. Belzebu significa o senhor da casa, quem é que está mandando. Então eles atribuíram as obras do Espírito a uma outra entidade, que não é divina. Então você imagina que uma pessoa que chega a esse ponto de não acreditar em nada do que Deus está operando, o coração está fechado para essas coisas. Não adianta você orar, não adianta você ler a Bíblia, a pessoa está fechada. Ela não acredita nos milagres, ela não acredita na palavra de Deus, ela não acredita que Deus pode converter as pessoas, ela não acredita que as coisas espirituais que acontecem na vida dos crentes são provenientes de Deus. Muitas vezes é atribuído, às vezes não é a Satanás, mas é obra do caso, é obra da física, é obra da vida. Então, imagina você falar de Jesus, de conversão, de que não vai.
Porque para converter precisa de arrependimento de pecado. Para converter precisa de quebrantamento, precisa de contrição. A pessoa precisa se render a Jesus Cristo. Então João está falando, olha, se o pecado for dessa natureza, né, isso é uma inferência que a gente está fazendo dentro de tudo que se apresenta, né, não adianta orar. Agora presta atenção que isso aqui é importante, tá? Mesmo fazendo uma distinção entre pecado para morte, pecado que não leva à morte, João tem todo um cuidado para não levar os seus leitores a pensar que existe categorias de pecado com sentido. O pecado que não cause prejuízos, tá certo? Todo pecado tem a capacidade de levar uma pessoa à morte. Todo pecado. Ele pode não ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele não pode até não ser, segundo alguns autores, uma apostasia, um pecado específico, como alguns autores creem que pode ser aqui. Ele pode simplesmente levar uma vida cujo pecado dele não está nessas categorias. Mas não quer dizer que esse pecado não seja capaz de levá-lo à morte. Todo pecado, ele leva à morte. Por isso que ele escreve o verso 17. O verso 17, ele vem justamente como um sinal de alerta, dizendo, gente, presta atenção. Toda injustiça é pecado. Há pecado que leva à morte. Provavelmente ele está falando aqui de morte espiritual, ou seja, o sujeito já está morto espiritualmente nessa vida e vai viver morto eternamente. Mas todo pecado é injustiça. Todo pecado é transgressão da lei. Então ele não está diminuindo a gravidade do pecado quando ele diz que existe pecado pela morte. Pelo contrário, ele já falou lá no capítulo 3, verso 4, que o pecado é transgressão da lei. Agora ele vai dizer que pecado é injustiça. A verdade é que todo pecado é ofensa a Deus e nos coloca na rota de colisão. E alguns, pela dureza do seu coração, já estão mortos espiritualmente e estarão mortos futuramente, eternamente. Mas todo pecado é capaz de levar uma pessoa à morte. Tá certo? Agora, tem pessoas que você vai orar pela vida delas e pela graça de Deus vai haver vida. Então a gente não deve desistir de ninguém. Eu me lembro de um caso de um homem que eu visitava, ele tinha mais ou menos 80 anos de idade. Quantas vezes eu fui na casa desse homem? Eu nunca me senti à vontade para falar do evangelho para ele. A família toda crente, a matriarca da família tinha doado o terreno da congregação da igreja, uma coisa mais do que centenária. Na época que eu fui lá, aquela congregação tinha 113 anos. E aquela família foi a família que, né, viabilizou tudo aquilo, e aquele homem lá, 80 anos de idade, um homem firme, postura, andava a cavalo, tinha terreiro de café, muito trabalho. Eu sentava na mesa com aquele homem, com aquela família, nunca falava do evangelho para aquele homem. Até um dia, e por obra do Espírito, ficou eu e ele na mesa só. E naquele dia, parece que o Espírito Santo me autorizou a falar do evangelho para aquele homem. E naquele dia eu falei de Jesus para ele de uma forma como eu nunca tinha falado na minha vida para ele, e talvez para ninguém. E não é que ele converteu, era o coração mais duro da família. Depois daquele dia, aquele homem nunca mais deixou de ir naquela congregação. A mulher dele morreu e ele continuou firme ali naquela congregação. Então a gente tem que orar por todos. E a gente tem que falar de Jesus para todos. A gente não sabe. Mas o que João está dizendo é que vai ter pessoas que não adianta, não vai. Né? Talvez os calvinistas gostem mais desse texto, né, Marcelo? Que vai dizer, tá vendo? Tem gente que não adianta orar, que nasceu para ir para o inferno. Não é bem assim, né? Pelo menos não creio eu. Mas a gente só vai saber disso na glória. Como é que a gente conclui isso aqui? O que é que a gente pode aprender aqui nessa sessão? Por vezes o crente tem dificuldade de dizer sobre a sua salvação. Às vezes ele fica com medo, às vezes ele é tomado assim daquela humildade espiritual. Quem sou eu para falar que sou um salvo? Mas a Bíblia fornece informações sobre a nossa segurança em Cristo. Não é uma presunção, é uma segurança em Cristo. Mas é claro que a gente precisa entender uma coisa: salvação traz evidências. Não é fé na fé. Não é uma afirmação positivista, no sentido de que, não, eu sou salvo sim, claro que eu estou no céu. Não é isso. O crente tem condições de dizer sobre a sua salvação porque ele tem o testemunho bíblico disso. E o Espírito Santo, agindo sobre a sua palavra, dá essa certeza em nossos corações. O Espírito de Deus, ele confirma
no coração da gente que nós somos filhos. Então, aquele que é salvo, ele tem condições de botar a cabeça no seu travesseiro e dormir em paz, sabendo que o maior problema da sua vida foi resolvido na cruz do Calvário e que tudo mais é secundário e que tudo mais terá um fim. E um dia ele estará com seu Deus. Eu aprendo aqui que o Evangelho nos faz olhar para o próximo. Isso é uma evidência de salvação. Paixão pelas almas perdidas é o mínimo que se espera de nós. É o mínimo. Nós nunca podemos ficar dentro da igreja achando que aqui é a nossa ilha, a nossa zona de conforto, enquanto o mundo afunda lá fora. E nós julgamos o mundo com as nossas palavras. Não é assim. O que a Bíblia diz é que a gente tem que orar pelas pessoas, que nós devemos levar o Evangelho às pessoas. Isso é o mínimo que se espera de nós. Eu aprendo que a igreja precisa clamar pelo perdido. Nós precisamos, a gente faz muito a reunião de oração nossa, muitas vezes a gente coloca os nossos anseios, não estou dizendo que você não deva fazer isso, os nossos pedidos, mas, por exemplo, nós temos aqui na igreja, às 18h30, uma reunião de oração que é só pelas almas perdidas. É aquela oração pelo culto. O Senhor opera, usa uma música, usa uma palavra, usa uma ministração, usa a mensagem, mas usa alguém, usa alguma coisa para que alguém chegue aos pés da cruz. Essa oração de 18h30 aí, que muitas vezes fica só o irmão Washington lá embaixo e a Adriana. Então espera-se de nós, a igreja precisa clamar. E por último, eu aprendo que existem pecados que são para a morte, como João fala, mas eu aprendo também que todo pecado pode levar uma pessoa à morte. Todo pecado. O simples pecado de não se arrepender dos seus pecados é o suficiente para levar um pecador para a morte eterna. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a vida da gente. Viver na presença de Deus. Cumprir o nosso propósito e a nossa missão de anunciar o Evangelho a todas as pessoas e orar pelas almas, porque isso sim é da vontade de Deus, que as pessoas cheguem ao conhecimento, que as pessoas se arrependam dos seus pecados e que as pessoas sejam salvas por Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. Talvez semana que vem a gente acabe essa carta. Domingo agora pela manhã nós vamos falar sobre igreja. Semana retrasada eu falei sobre ministério pastoral. Domingo agora a gente vai falar sobre ministério diaconal. Depois nós vamos falar sobre outros temas que eu já estou desenhando para o que a gente vai trabalhar. Quero falar sobre disciplina, quero falar sobre unidade da igreja. São temas relacionados à igreja. É isso que a gente vai trabalhar alguns domingos pela manhã, tá? À noite nós vamos ter mais um casal, que eu não sei quem é, toda hora eu confundo. Não, vamos deixar no stand-by, né? Eu gosto que a pessoa venha, quem é esse irmão aí que vai falar? Né? E no outro domingo também nós vamos ter outro casal à noite. Deus vai abençoar a vida de todos nós. Pai, muito obrigado por esta noite. Leve-nos para casa na Tua presença. Nos dê uma semana próspera e aplique a Tua palavra ao coração da Tua igreja. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Despede do teu irmão, deseja a paz de Jesus para ele, que Deus abençoe a todos.